Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo à Super Econômica e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. E eu separei 3 perguntas relevantes sobre esse assunto, sobre fundos imobiliários, principalmente imposto de renda, que vocês têm muita dúvida, para responder nesse vídeo. Então vamos lá para a primeira pergunta. Quando eu invisto em FIIs, eu preciso declarar um imposto de renda? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Quando a gente começa a investir na Bolsa de Valores, se a gente tem pelo menos R$ 1 já em bolsa de valores investido, a gente precisa fazer a declaração do imposto de renda. Então, mesmo se você não tenha um salário suficiente para fazer a declaração, quando você vira um investidor da bolsa de valores, você tem que fazer essa declaração. É importante dizer que isso não é uma coisa ruim. Você ganha bem mais investindo em fundos imobiliários, por exemplo, você tem renda passiva e o seu patrimônio crescendo durante toda a sua vida. E só isso já cobre o trabalho mínimo, que é fazer uma declaração do imposto de renda, que você pode fazer, que inclusive eu já fiz aqui, e tem um e-book que eu vou colocar aqui embaixo, gratuito, que eu faço passo a passo também para especificamente imposto de renda para fundos imobiliários. Então você não precisa se preocupar, tem muito material por aí e é muito fácil fazer declaração do imposto de renda. E ponto 2, declarar imposto de renda não significa pagar imposto de renda. A gente só precisa pagar um imposto, né? Criar um boleto e pagar quando a gente vende os nossos investimentos. Esse é o único momento que a gente paga algum imposto de renda. Se você investir por longo prazo na bolsa de valores e nunca vender os seus investimentos, por exemplo, você nunca vai pagar imposto de renda. Simples assim. Então vamos lá. Se eu investir em fundos imobiliários, eu preciso declarar imposto de renda? A resposta é sim. Você precisa fazer a declaração anual do imposto de renda, que acontece lá em abril, declarando quanto de cotas, quanto de patrimônio você tem, né? Se você já investia em renda fixa antes e começou a investir em fundos imobiliários esse ano, no próximo ano você vai declarar tanto o seu patrimônio em renda fixa quanto o seu patrimônio em fundos imobiliários. Então a resposta é sim, e a declaração é super simples de ser feita. Segunda pergunta, eu preciso declarar os dividendos recebidos? Eu já fiz um vídeo aqui sobre carnê-leão e explico bastante sobre a parte dos dividendos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, no exterior, e os dividendos brasileiros. A gente precisa sim declarar os nossos dividendos. A gente não precisa pagar nada sobre os nossos dividendos recebidos aqui no Brasil, porque os dividendos até agora, né, eles são isentos de qualquer imposto. Então, tudo que a gente recebe é nosso. Mas a gente precisa declarar esses dividendos na declaração anual do imposto de renda. Então, bem simples, junto com o seu patrimônio, você vai declarar quanto de dividendos você recebeu no ano de cada fundo imobiliário. Inclusive, os fundos imobiliários mesmo mandam para você, agora por e-mail, né, o seu rendimento anual. Então, super simples de fazer, inclusive no e-book aqui eu também mostro como é que faz. Então, mais uma vez, a resposta é sim, você tem que declarar seus dividendos, mas só uma vez ao ano, a declaração anual do imposto de renda. E a última pergunta aqui, né? Vendi algumas cotas de FIIs, o que devo fazer agora? Pronto, como eu falei, quando a gente vende cotas, a gente vende nossos investimentos, aí sim a gente vai ter que pagar imposto de renda. No caso de fundos imobiliários, quando a gente vende com lucro, ou seja, a gente comprou a um preço e vendeu a um preço maior, a gente vai ter que pagar 20% de imposto sobre o lucro. Não é sobre o valor total, é sobre o lucro. Por exemplo, se eu investir em um fundo imobiliário que tem uma cota de R$ 1.000, né? Eu comprei uma cota por R$ 1.000 e no mês seguinte eu vendi essa cota, pode ter sido até no dia seguinte, uma semana seguinte. Se eu vendi essa cota por R$ 1.100, eu vou ter que pagar 20% do imposto de renda sobre esses R$ 100 de lucro que eu tive nessa venda. Então, 20% de R$ 100 dá R$ 20. Eu posso ir lá no site da Receita Federal e gerar uma DARF, um documento de arrecadação da Receita Federal, um boleto lá, e eu pago esses R$ 20 de imposto de renda. Lembrando que a DARF ela só pode ser gerada se o imposto a pagar é mais de R$ 10. Se for menos de R$ 10, você guarda e paga da outra vez, né? Soma esse valor com o próximo valor de venda. E quer dizer, caso eu tenha prejuízo com a venda, nesse nosso exemplo lá, eu comprei uma cota de 1.000 e eu vendi ela depois por R$ 900. Preciso pagar algum imposto? Não. Nesse caso de prejuízo na bolsa de valores, a gente não precisa pagar nada. Inclusive, a gente pode usar esse prejuízo para descontar com lucros
Futuros, eu comprei por 1.000 e vendi por 900, eu tenho esses 100 reais aí de prejuízo que eu posso descontar em outra venda. Se em caso em outra venda eu tivesse um lucro de 100 reais, eu poderia fazer esse desconto e não precisaria pagar. Mais importante que isso só vale de fundo imobiliário para fundo imobiliário. Se eu vendi uma ação com lucro, um fundo imobiliário com prejuízo, eu não posso fazer essa dedução porque fundo imobiliário só deduz com fundo imobiliário. Então é isso que a gente tem que saber quando você vende suas cotas de fundo imobiliário. Então é isso, se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo que eu sempre tento responder as perguntas. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal e até logo!